graça e a paz de Cristo Jesus para todos nesse momento. Estamos iniciando mais uma live de quinta-feira, nesse horário de 20 horas. Dessa vez, graças a Deus, consegui entrar no horário propriamente dito. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo porque o texto de hoje é um texto muito longo, que é o de Jeremias 7. A nossa proposta aqui é pregarmos a Bíblia toda, e de capítulo em capítulo. E aí, no caso, estou agora no livro de Jeremias. Aqui é o pastor Edmário, nas suas redes sociais aqui, utilizando-se aqui a rede social do Facebook e a rede social dos que me acompanham também no Instagram. Lembrando que o final, esse vídeo ele estará mais tarde sendo enviado, essa live será enviada para o canal Pregador Fiel de Cristo. E aí lá você poderá se inscrever, porque lá naquele canal tem mais vídeos ainda sobre mais assuntos concernentes à palavra de Deus. Então aqui é o pastor Edmário, seja muito bem-vindo na nossa live. Seja bem-vinda, Ágata, Deus abençoe sua vida. Sejam todos bem-vindos então. Então essa live estará lá no YouTube, no canal Pregador Fiel de Cristo. E ali você poderá se inscrever, compartilhar, curtir, tá bom? Então vamos iniciar a nossa live com uma oração. Vamos iniciar assim orando nessa noite. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa live, pregando a sua palavra, falando do seu amor, falando da sua graça. Então, ó Deus, ao confiar em Ti, eu sei, Senhor, que Tu vives, que Tu reinas, que Tu governas todas as coisas. Por isso, ó Deus, que Tu venhas a iluminar o nosso entendimento, a nossa mente, para Te glorificar, para Te exaltar e para que a Tua palavra alcance pessoas nessa noite, para que haja edificação, para que haja correção, para que haja consolo. Ó Deus, Tu és santo, Tu és justo, para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos em Cristo Jesus, Senhor. Está tudo em Tuas mãos, Senhor. Que seja quem for que for ouvir essa live, seja aqui no Brasil, seja nos países, Senhor, de fala portuguesa. Glorifique o Teu santo nome, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, palavra do Senhor, Jeremias, capítulo de número 7. Jeremias 7. Estaremos assim em Jeremias 7, tá bom? Jeremias 7. Jeremias 7, versão Almeida, revista e atualizada. Jeremias 7. Então, o tema dessa noite é Deus rejeita o culto hipócrita. Esse é o tema da nossa live de hoje. Deus rejeita o culto hipócrita. Então, conforme nós formos lendo, nós vamos assim explicando o texto bíblico e aplicando a realidade atual. Vamos lá. Palavra que da parte de Deus, Jeremias 7, do Senhor, foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva,
nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais. Cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome. E dizeis, estamos salvos sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas coisas, diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondeste. Fareis também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Então é isso. Ao olharmos para esse texto bíblico, nós vemos que Deus rejeita o culto hipócrita. E a primeira característica é a seguinte, que Deus rejeita o culto hipócrita anunciando a condenação de toda forma de pecado, anunciando a condenação de toda forma de pecado. E aí, mais uma vez, na leitura do texto, vamos ver as descrições, como eu acabei de ler aqui, que vai do versículo 1 ao versículo 15. Eu quero destacar o seguinte, que é aqui, ó. Eis que vós, versículo 8, não é? Diz aqui, ó. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que palavras são essas? Diz o versículo 4, aí eu retorno. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Quer dizer, o texto bíblico está aqui alertando do juízo certo de Deus. E esse juízo certo de Deus, é tão forte essa questão acerca da falsa religiosidade, não é? A falsa religiosidade, o culto hipócrita, né? Seja bem-vindo, irmã Tati, Deus abençoe a irmã e o nosso irmão Márcio também, tá? Então, quer dizer, aqui nós podemos ver a questão do culto hipócrita, né? O culto hipócrita aqui, refletido, diz isso, olha, que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e dizei, estamos salvos, sim, só para continuares a praticar estas abominações. E aí o que Deus está dizendo aqui, ó, no versículo 15, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Então quer dizer, o ponto que mais pesa aqui nessa fala de Deus é o seguinte, é a certeza do castigo sobre todos aqueles que, por mais que venham a cumprir leis exteriores, ou seja, atos exteriores de culto, atos exteriores de adoração, se dentro delas não há uma verdadeira disposição em obedecer a Deus, uma verdadeira disposição de buscar ao Senhor, como se deve ser buscado, Deus certamente não aceita adoração. E ainda aqui o povo de Israel ele tinha uma confiança muito grande que por Deus ter escolhido Jerusalém, por Deus ter escolhido o templo como local da habitação dele, ou seja, um local de adoração para o povo de Deus, eles achavam que não importava como seria a vida deles, como seria o caráter deles, mas sim, não é?
o que para eles interessava era só que Deus viesse a favorecer eles. Não importa o que fizessem. Porque Deus ele diz aqui, ó, furtais e matais, jurais falsamente, queimar incensos a Baal, ou seja, adorando a outros deuses. Então, isso pesa muito, essa questão pesou muito para o povo de Israel. Porque o culto verdadeiro a Deus, ele consta sempre de um culto em espírito e em verdade. Consta sempre de um culto em que Deus é o centro de todas as coisas. E não só a questão de um culto exterior dentro de um templo, numa sala, numa atitude qualquer, mas sim de total obediência a tudo que ele prescreve na sua palavra, a tudo que ele manda realizar na sua palavra. Então é esse culto hipócrita que Deus rejeita, o culto hipócrita. Então não adianta não adianta você estarmos na igreja, mas irmos lá, cantarmos os louvores, ouvirmos a palavra, orarmos, termos cargos e etc. Mas se não perdoamos, mas se não somos honestos, mas se não dizemos a verdade, mas se não cumprirmos com os nossos deveres para com os nossos irmãos e para com Deus, porque a gente pode ser até excelente dizimista, mas lançamos palavras de maldição, isso agrada a Deus? Claro que não. O que há na realidade é a certeza do juízo. E aí você olha para o texto bíblico de uma maneira toda especial, de que você vai ver aqui o seguinte, versículo 12, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló. Deus ele confronta o povo dizendo, olha, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que ele fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Está falando de quê? Da época dos juízes. Deus está falando da época dos juízes, ou seja, na época de Eli, quando ali havia o que? Várias práticas ali naquela época em que muitos adoravam outros deuses, ofereciam as coisas, ofereciam os sacrifícios, mas o que acontece? O coração estava longe de Deus. E os próprios filhos do sacerdote Eli eram profanos, maltratavam o tabernáculo de Siló. E viam apenas a arca do Senhor, a arca da aliança, apenas como um amuleto. E o simples estar na igreja não nos garante de que estamos agradando a Deus. Mas precisamos examinar o nosso coração. E aí diz aqui, João 3, versículo 18. E aí quando isso se reflete no Novo Testamento, vai falar da certeza de um juízo. De um juízo sobre aquele que de fato não adora a Deus de maneira exclusiva. Porque só podemos ter intimidade com Deus e adorar a Deus se tivermos nossa vida entregue inteiramente a Cristo. João 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí está. Aí temos aqui Marcos 15, versículo 19. Há muito mais passagens que falam da certeza de juízo sobre aqueles que são desobedientes, mas eu gosto mais de utilizar os evangelhos. Então aqui está, Marcos 15, versículo 19. Que diz o seguinte, e davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos o adoravam. Não é bem esse texto, desculpe. No caso é Marcos 16, não é? Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então quer dizer, todas as práticas que levam ao pecado, quer dizer, todas as práticas de pecado levam à condenação, principalmente a incredulidade, já que esse povo estava de maneira totalmente incrédula. Tá? Opa, a paz do Senhor. Tudo bem, seu Luiz? Homem de Deus.
Obrigado por estar aqui na nossa live, ter dado uma passadinha aqui. Deus abençoe sua vida, tá bom? Então, continuando aqui, nós continuamos aqui nessa parte. Então, nós analisamos aqui essa questão em que há várias passagens que falam sobre essa questão de condenação. E aí o que acontece? Por exemplo, né? Por exemplo, Romanos 1, não é? Romanos 1 vai falar aqui, ó. Romanos 1, versículo de número 32, que diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tá? E ainda outra coisa acerca do resultado do pecado, não é? Resultado do pecado, nós temos aqui Epístola aos Colossenses, não é? A Epístola aos Colossenses. Aí vem Colossenses 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo o qual a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, esse é o ponto. Então, aqui que a gente deve entender. E aí, como consequência de tudo isso, Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5. Gálatas, capítulo de número 5. Que vai dizer o seguinte, assim para a gente fechar essa primeira característica. Gálatas 5. Digo, porém, Gálatas 5, versículo 16, Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então essa é a questão primordial aqui. Então, nesse sentido, o que mais importa para nós é vivermos uma vida com Deus, uma vida em sinceridade, uma vida dentro dos ditames do Espírito Santo de Deus. Isso é o que mais importa para que o nosso culto seja um culto verdadeiro, não seja um culto hipócrita. Então, para a honra e glória do Senhor, nós nos colocamos assim. E aí podemos ver aqui, continuando aqui Jeremias, a segunda coisa importante acerca de que Deus rejeita o culto hipócrita, anunciando a condenação de toda forma de pecado também, porque Deus é zeloso para que sua palavra de juízo se cumpra. Deus é zeloso para que sua palavra de juízo se cumpra. Então vemos aqui a primeira proibição que Deus faz a Jeremias, proibindo de que ele viesse a interceder a favor do povo, para que Deus viesse a cancelar, né, o julgamento que viria sobre o povo, cancelar o castigo. Entretanto, vemos aqui no versículo 16: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei.
Claro, muitas vezes a gente ora por muitas pessoas em muitas situações. No caso desse povo aqui, Deus falou de uma maneira bem clara. O seguinte: acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações, ou seja, ofertas de farinha, ofertas de alimentos, né? A outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Então esse é um ponto aqui importante, não é? Que essa rainha dos céus era nada mais nada menos do que a deusa dos babilônios, conhecida como Ishtar, uma das muitas deusas, né, que estavam relacionadas, não é, à fertilidade da terra, para que a terra desse uma boa colheita. O povo de Israel nessa época acreditava que Deus era apenas Deus de montanha e que os deuses de Canaã ou os deuses da Babilônia é que poderiam oferecer prosperidade na agricultura. E aí vem, versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Graças a Deus. Então aqui nós podemos ver isso. Há 3 coisas importantes que a gente precisa saber acerca da resposta de Deus a uma oração. A primeira coisa é que Deus ele diz sim. Diz sim a todo tipo de oração que venha de um coração quebrantado e que essa oração proceda de um coração quebrantado que deseja as coisas certas segundo a sua palavra. Segundo, Deus diz: espere acerca de certas coisas que queremos buscar da parte dele, mas no momento não é o momento certo de recebê-las. E a gente não sabe qual é o momento certo, só Deus sabe. E terceiro, ele diz não. E sempre esse não se refere à vontade de Deus em aplicar o que precisa ser aplicado, a sua justiça. Claro que, na verdade, se formos analisar a pura justiça de Deus, nós não merecemos nada. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós não merecemos nada. O que Deus nos dá é por puro amor e graça, que muitos pregadores hoje não têm levado em consideração. Só fala do Deus de amor, mas nunca fala do Deus de justiça, a quem devemos temer, tremer, mas ao mesmo tempo também confiar plenamente nele. Essa aqui é a grande questão. Infelizmente, o ser humano carnal, ele só conhece 2 coisas. Ele nunca conhece a dimensão de Deus. Nunca conhece as coisas espirituais. Sempre, na realidade, quer tratar ou Deus como um bonachão, ou tratar Deus como um juiz severo. Nunca entende-se que o amor de Deus passa pela justiça, passa pela santidade, mas passa também por relacionamento. Geralmente o ser humano carnal não sabe. O ser humano carnal não sabe distinguir as coisas. O ser humano carnal, ele se deixa vencer pelo quê? Por querer ter ou o chamado Deus bonachão, Deus bonzinho, que está sempre a presentear, ou quando olha para Deus, não, o Deus distante. Mas na realidade, o que nós temos que entender aqui, diante do texto bíblico, é o seguinte: é que ele é zeloso para cumprir o seu juízo, a sua justiça. E nisso, ele primeiro enviou Jesus Cristo. Para o quê? Para salvar os pecadores eleitos antes da fundação do mundo, para salvar a sua igreja. Ele enviou Jesus Cristo para isso, para salvar de fato os seus eleitos. Ele enviou, e ao enviar, ele manifestou o seu amor. Mas ao mesmo tempo esse envio reclamava o quê? Que o salário do pecado é a morte. E quem recebeu a morte que merecíamos? Jesus Cristo. Então, nesse sentido, certeza do juízo. Olhando para o texto bíblico, nós podemos ver
que Israel vivia a aliança mosaica. E essa aliança mosaica seria uma republicação do pacto das obras de Adão. E como tal, a certeza de algo que viria em benefício deles seria a obediência à lei. E aqui, muitos pregadores gostam somente de ler, não é? Deuteronômio 28, né? Mas só leem até o versículo 14. Eles nunca leem do versículo 15 em diante. Então isso é uma contrapartida. Então quer dizer, a aliança mosaica ela tem a ver com os descendentes físicos de Abraão. Agora, nós que somos descendência pela fé, descendência espiritual, já é outra coisa completamente diferente. Porque a gente reconhece que não tem capacidade de cumprir a lei. Mas aqui está, a certeza do juízo de Deus está aqui, olha só. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, temos uma lista, uma sequência, né? Se a declaração da bênção na aliança mosaica vai do versículo 1 ao versículo 14, já as maldições pela desobediência vão do versículo 15 até o versículo de número 68. São muitas. São muitas. E aí eu chego aqui no versículo 68 que diz assim: o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho que disseste, nunca jamais o verás, sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Isso aqui está falando um pouquinho do cativeiro babilônico, já que uma parte, não é, dos judeus ali, do reino de Judá, acabou o quê? Fugindo para o Egito. Então, até certa parte, isso se cumpriu. Isso se cumpriu na vida deles. Então, deve-se levar em consideração isso, nesse ponto. Deve-se levar em consideração isso, nesse momento. Então, quer dizer, agora olhando para o Novo Testamento acerca dessa certeza, o que o Senhor Jesus disse acerca da certeza do juízo? E para nós, em termos gerais, existe um juízo primeiro. Que juízo é esse? Hebreus capítulo de número 9 diz o seguinte: no momento em que falecemos, acontece o seguinte, Hebreus 9. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Hebreus 9. Né? Hebreus 9 diz assim, 9:27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, no estado intermediário é se separado aqueles que vão ao paraíso, as mansões celestiais, ao céu, e aos outros incrédulos que vão para onde? Vão para o inferno. Muitos falam assim, o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno é uma coisa e lago de fogo e enxofre é outra. O ponto principal é esse. E isso é o que se crê durante séculos, né? Durante séculos, dentro do cristianismo, o entendimento bíblico acerca desse assunto é esse. É simplesmente isso. Então, esse é o juízo. Agora, quanto ao último dia, e aí é esse ponto, não é? O último dia, ou seja, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando na sua segunda vinda, Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus dá a certeza disso. Ele dá a certeza em Mateus 24, 35, o seguinte, ele dá a seguinte certeza, Mateus 24, 35. Mateus 24, 35, vai dizer o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então quer dizer, a certeza do juízo, já que quando Jesus voltar, ele voltará o quê? Para proclamar o juízo sobre todas as coisas. Para proclamar na sua vinda, na sua segunda vinda, a separação de fato e de verdade, todos ressuscitarão
E nesse ressuscitar, uns ressuscitam para confirmar sua situação de quê? De salvação eterna, da vida da Nova Jerusalém, de reinar com Cristo. E a outra parte da condenação eterna para todos quando ele voltar, seja aqueles que morreram, seja aqueles que estiverem presentes na sua volta. Então esse é o ponto principal, a certeza do juízo. O juízo de Deus é sempre certo, é sempre perfeito, sempre vem na hora certa. É um juízo em que ele sempre estará na hora certa. Esse é o ponto principal que nós podemos verificar assim, para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos ver aqui. E aí continuando, né, em terceiro lugar, Deus rejeita o culto hipócrita, anunciando a condenação de toda forma de pecado, não é? Porque Deus é zeloso para que sua palavra de juízo se cumpra. E agora em terceiro, portanto, procura adoradores de coração puro. Portanto, procura adoradores de coração puro. Voltemos a Jeremias, não é? Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 21, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Aqui Deus está descrevendo a situação deles estarem ainda utilizando o templo. Porque nada falei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Quer dizer, está falando aqui do êxodo, da saída do Egito. Deus ainda não estava falando com o povo no Monte Sinai ou no deserto, acerca das instruções do sacerdócio, né? Mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Quer dizer, a adoração ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que foi revelada a Israel como o Deus da aliança, o Eu Sou, o Adonai, não é? O Senhor, aquele que se revelou e se preocupou antes de tudo em formular o que? Mandamentos éticos. E só posteriormente é que ele falou de mandamentos cerimoniais, já que como todo povo precisava-se de cerimônias, aí Deus ordenou a Arão e sua descendência para o quê? Para ministrar diante dele. Mas, porém, contudo, entretanto, o mais importante nisso tudo é que Deus sempre quis que seu povo vivesse uma vida o quê? Uma vida santa, uma vida ética, uma vida de obediência a Ele. E aí o versículo 24, mas não deram ouvidos, nem atenderam, pois andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para adiante. Então aqui, ó, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendeste. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Olha aí. Diz-lhes-á, pois todas as palavras não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Quer dizer, está falando aqui da vida de Jeremias, né? Que por mais que ele fizesse a obra de Deus, por mais que ele anunciasse a palavra certa de Deus, o povo não queria ouvir. Tamanho era o seu pecado e distância diante de Deus, tamanha sua impureza de coração. Aí vem, diz-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Então quer dizer, podemos ver aqui um coração totalmente impuro. Um coração impuro. Totalmente impuro. E aí nesse ponto é que analisamos e verificamos o quê? Que somente a obediência a Deus é que pode produzir algo bom. E aí nós verificamos, mas tudo isso procede o quê? De um coração puro. E aí vamos em Mateus capítulo 5, versículo de número 8, Mateus 5, 8, que vai dizer o seguinte, Mateus 5, 8, falando sobre a adoração que Deus deseja, né?
Porque vem da questão que de atitudes. Aí diz, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, isso é reflexo que toda santificação, toda uma vida reta diante do Senhor, começa com o quê? Com o coração puro. Começa por aí. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, vai dizer o seguinte. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quer dizer, tudo passa por um coração puro, uma adoração que é aceita por Deus, um culto que não é o culto hipócrita, ele passa pela santificação, pelo desejo, pela paixão de viver para Deus, de amar o seu próximo como a si mesmo, de amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque quem ama o próximo, ele honra seu pai e sua mãe. Quem ama o próximo não mata ninguém com palavras, com atitudes. Quem ama o próximo fala sempre a verdade, ou seja, não diz falso testemunho. Quem ama ao próximo vive ao que? A buscar com seus próprios esforços tudo. E não vive a cobiça, não vive a inveja, não adultera, não vive de maneira impura, não rouba de ninguém. Não é? Então quem ama o próximo é assim. Então é esse tipo de adoração que Deus aceita, que Deus recebe para a honra e glória dele. E quando nos esforçamos nesse ponto, temos a assistência do Espírito Santo. E quando temos a assistência do Espírito Santo, é Ele que nos vai revestir de graça para vencer as dificuldades, vencer os problemas do dia a dia. Porque, acima de tudo, Deus está conosco, não importando a circunstância, não importando o momento em que estejamos passando. Deus é soberano. E Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Continuando nesse ponto, podemos ver também, aí ao confrontar com o texto bíblico de Jeremias, que Deus ele chega e fala a Jeremias, não é? E aí voltamos aqui ao texto mais uma vez, que diz aqui, ó, no versículo de número 24, que diz assim, ó, aqui, ó, versículo 21, desculpe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, aos vossos sacrifícios e comei carne. Aí diz aqui, ó, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Por quê? Porque no fundo, a questão não era o holocausto e o sacrifício. O holocausto e o sacrifício era apenas uma pedagogia que Deus estava ensinando ao povo para o povo estar mais próximo dele. Porque o que Deus quer mesmo está aqui, ó, Salmo 51. Davi compreendeu isso perfeitamente no Salmo 51. Salmo 51 diz o seguinte, nos versículos 17 e 18, versículos 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, olha o que diz aí, ó. Do contrário, eu te daria, olha aí, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Quer dizer, Deus ele deseja que cada um de nós oremos para Ele com sinceridade de coração. Aí vem, ó, coração compungido e contrito, cheio de arrependimento dos pecados. E aí diz, não desprezarás, ó Deus. Então esse é o ponto principal que Jeremias estava trazendo e o povo não queria ouvir. O povo não queria ouvir de forma alguma. E aí temos aqui João 4, 24, que Deus procura o quê? E aí diz, ó, João 4, 24,
no Evangelho segundo João 4:24, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Né? Eu não vou ler só João 4:24, né? Eu vou ler também os outros versículos que apontam essa questão, né? Dentro do bolo maior, né? Que diz aqui, ó. Já vemos aqui, ó, no versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então quer dizer, esse é o melhor remédio contra qualquer culto hipócrita. Então não é simplesmente frequentar a igreja que nos garante salvação. Nós frequentamos a igreja porque, primeiro, amamos a Deus, nós frequentamos a igreja porque amamos os nossos irmãos, mas não é para garantir salvação. Salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, ou seja, justificação. Essa é que é a questão. Sair de um estado de condenação eterna para um estado de vida eterna é o quê? É receber o dom de Deus, que é a fé, para a salvação, a fé salvífica. É receber. Mas quem abre o nosso coração para isso? É Deus, que enviou o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Já antes da fundação do mundo, ele já tinha decretado isso nas nossas vidas. E isso é algo maravilhoso e irresistível da parte de Deus. Deus enviou o seu Espírito para ele falar conosco e nos trazer a Cristo, para nos libertar de todo o pecado. E aí podemos saber que ele procura adoradores de coração puro. Esse é o melhor remédio contra qualquer culto hipócrita. E nós aqui, nosso desejo é cada dia fazer como Davi, chegarmos diante do Senhor, chorarmos em relação a nossos pecados, chorarmos diante do Senhor, chorarmos diante dele e entendermos que há sempre pessoas melhores do que nós, no sentido de serem mais zelosas a Deus. Reconhecemos que há pessoas que fazem as coisas melhor do que nós. Reconhecemos que nós não somos nada sem Ele. Reconhecemos que precisamos dele a cada dia para termos sucesso nas nossas atividades, precisarmos dele a cada dia, porque nem mesmo nós temos força para buscarmos. Porque, para falar a verdade, a nossa vontade é o quê? É passear, é gastar dinheiro, é ver programas de televisão, programas de streaming, é ver internet, é passear com amigos, passear com colegas, é fazer qualquer coisa, menos ter zelo de Deus. Porque é a nossa luta contra o que? O nosso desejo pecaminoso, é a nossa luta contra a carne. Mas o que precisamos mais mesmo é entendermos que Deus não rejeita a oração de um coração contrito. E Deus está pronto, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Pois Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso. A paz de Cristo Jesus, irmão Luiz. Deus abençoe, irmão Luiz Veiga. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Então é isso que Deus está falando com a gente nessa noite. Precisamos dar um culto a Ele aceitável. E em quarto lugar, Deus rejeita o culto hipócrita, anunciando a condenação de toda forma de pecado, porque Deus é zeloso para que a sua palavra de juízo se cumpra. E, portanto, procura adoradores de coração puro. Para quê? Em quarto lugar, para que seu povo confie somente nele para ter a vida eterna.
para que seu povo confie somente nele para ter a vida eterna. E aí voltamos a Jeremias 7, não é? Jeremias 7 vai dizer o seguinte, já no versículo de número 29, corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Quer dizer, Deus está alertando, não era porque eles sendo eleitos, ou seja, um povo escolhido por amor de Abraão, que eles não sofreriam juízo, não sofreriam castigo da parte de Deus. Pelo contrário, Deus está falando, eu os rejeitei. E aí vem, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis, estavam adorando os deuses de Canaã, né? Na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. A situação era tão horrível que ao redor, na parte dos átrios, eles faziam oferendas e ofertas, incensos, etc., a deuses como Baal e tantos outros deuses cananeus e de outras nações. Jeremias está falando aqui, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom. Quer dizer, nesse lugar, esse vale de Inom, era um vale onde eram sacrificadas crianças, a Moloque e a Milcom. E aí vem, e aí diz aqui, ó, para queimarem seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, ou seja, do juízo daqueles que morrem pela idolatria, né? Por causa da idolatria. Os mortos serão enterrados em Tofete para não haver outro lugar. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Foi isso que aconteceu com o cativeiro, aproximadamente no ano 586 a.C. Fazei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a voz de alegria, a voz de noivo e de noivas, porque a terra se tornará em desolação. Então aqui Deus ele alerta mais uma vez dizendo, não é porque eu estou na igreja que não serei afetado pela correção e pelo castigo do Senhor. Não é porque eu tenho cargo que eu posso pecar e viver muito bem. Não. Nossa vida sempre é chamada para uma vida de consagração. Já é difícil nós vivermos a nossa vida no dia a dia consagrados. Pior ainda, se viver a nossa vida de qualquer maneira. Nosso alvo é a santificação. Nosso alvo é a santificação. A santificação ela não é perfeita nessa vida. A perfeição virá quando o Senhor nos chamar e o nosso corpo descer ao pó da terra. Ou quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja e ressuscitar aqueles que já foram para o Senhor. Então esse é o ponto importante. Nossa santificação se completa assim. Então, nesse sentido, o que Deus quer falar conosco acerca da confiança nele? João 3,36 fala disso, porque tudo começa do coração, irmãos. Tudo começa do coração. Tudo começa da nossa intenção firme, desejo firme, já renovado no poder do Espírito Santo, quando cremos, a ter essa certeza. Em João 3,36 diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o ter a vida eterna é agora. Aquele que crê no Senhor Jesus já pode ter a certeza de salvação agora. Isso é muito importante. Não é que nem as seitas e outros lugares que dizem assim, ah, você tem certeza da sua salvação? E as seitas chegam e dizem assim, ah, eu não tenho certeza, eu tenho que praticar boas obras. Não! Nós praticamos boas obras porque amamos ao Senhor e precisamos e continuamos praticá-las. Isso que a gente tem que lembrar. A nossa salvação vem única e exclusivamente de Deus. Vem única e exclusivamente de Deus. Graça e paz, irmão Márcio. Deus abençoe aqui no Facebook. Tá bom? Então quer dizer, a gente tem que sempre se lembrar disso. Tudo que fazemos é fruto da graça de Deus. E quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador,
vem aquela graça preveniente para abrir o nosso coração, que é uma graça irresistível, a qual aconteceu na vida do apóstolo Paulo, de que quando ele estava com desejo de matar os cristãos, Jesus apareceu até ele e o convenceu de que ele estava errado, e ali naquele momento ele se quebrantou. Essa foi a graça preveniente, fazendo o quê? Abrindo o coração dele. E aí ele não teve como não recusar esse chamado, porque foi a graça operando na vida dele, a graça salvadora. Então nós podemos ver aqui João 3,36, e aí vem Gálatas, a Epístola aos Gálatas fala coisas maravilhosas acerca disso, que é tudo pela fé. Se você vê um povo de Israel de coração duro, aí aqui nós vemos a procedência da nossa salvação. Gálatas 2,16 vai dizer o seguinte, Gálatas 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E aí vemos os versículos 19 e 20, que diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Então quer dizer, lei aqui significa boas obras. Aí vem aqui, ó, logo, vem aqui versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que maravilha, louvado seja Deus. E aí temos Gálatas 4, versículos 8 ao 11, que vai falar o seguinte, que muitas seitas querem hoje dizer que não é suficiente a graça da palavra de Deus, mas temos que obedecer a todos os mandamentos judaicos, a guarda do sábado, a guarda das festas, fazer as festas do período interbíblico como Hanukkah e tantas outras, festa das luzes, mas aqui temos, olha, outrora, porém, Gálatas 4, versículos 8 ao 11, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então a gente pode ter certeza de uma coisa muito importante aqui. E aí nesse sentido, né, o próprio capítulo 3, aí já no capítulo 3, versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, é pela fé que nós somos justificados. Tá? É pela fé. Então, nossa fé não vem de nós. É dom de Deus. Para o quê? Para que ninguém se glorie. É a salvação, é o instrumento que nos conduz à salvação, é a fé. Fé no Salvador. Não importando a circunstância pela qual iremos passar, seja de prova, seja de dificuldade, Deus é conosco. Amém? Esse é o culto que Deus aceita. Esse é o culto que é o culto verdadeiro. Porque Deus rejeita o culto hipócrita. Vamos orar nesse momento. Eu vou estar agora pegando o nosso caderno de oração, né? E aqui eu não vou mencionar todos os irmãos, né, que estão nesse caderno, só vou mencionar aqui somente então, né, os irmãos aqui da IEMA, pelos quais ainda continuo orando, mesmo eu congregando na Terceira Presbiteriana de Nilópolis. Aqui eu menciono a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, a irmã Lisonete. Encontro aqui também a família do Paulo César de Stefani, a irmã Marisa Moraes e sua família, tá? O presbítero Alexandre e sua família, o casal Márcio e Tatiana, que estão nos acompanhando agora, tá?
Aqui a família do irmão Valdenir Rosete, a família de nossa irmã Aline, incluindo também a Karina, sua irmã, né? Todos os familiares, a irmã Beth Mário, tá? O presbítero Edson, sua esposa Evânia, a irmã Lidiane e sua família, e a família do pastor Júlio, a diaconisa Mônica. Tá? Acrescentamos aqui nas nossas orações. E aqui, demais irmãos também, né? Que aqui eu coloco, que são os irmãos que nos pediram oração. E aqui, claro, nosso caderno tem aqui os nossos irmãos da Terceira Presbiteriana de Nilópolis. Não vou mencionar todos aqui, mas eles já sabem. Temos aqui a nossa irmã Bárbara Reis e a sua família, a irmã Lucimar, a irmã Vanessa Neves, a irmã Ana Paula Vilhalva, a família do nosso irmão Vladimir e Viviane, Daniel e Lili, minha ex-aluna Gisele, o Alexandre, né? Nosso companheiro Alexandre de treino de Karatê, meu ex-aluno Miguel Ribeiro, o Marcos Vinícius, que é neto da nossa irmã Romilda, da Igreja Presbiteriana do Cabral. Tá? São essas pessoas que estão aqui, e as demais estão aqui no meu caderninho, anotadas aqui nesse caderno de oração, que eu continuarei estar orando por cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar então agora. Feche seus olhos, confie no Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos em Cristo Jesus. Confie em Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, o nosso principal motivo, Senhor, de estarmos aqui orando, ó Deus, é simplesmente pedir, Senhor, para que cada um desses nomes que estão aqui nesse caderno permaneçam firmes em Cristo Jesus, aqueles que são Teus servos e querem Te servir constantemente com amor e santo tremor diante de Ti. Porque eu entendo, Senhor, quando coloco cada nome que está aí, principalmente aqueles que são Teus servos, Senhor, eles precisam, antes de tudo, ficar firmes contigo. E para isso, Senhor, eu tenho orado constantemente, ó Deus, eu e minha esposa, a Aninha, para que cada um, Senhor, viva o fruto do Teu Espírito. Viva o amor, viva a paz, viva a alegria, viva a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e a fé. Porque contra estas coisas, Senhor, seja qual for a acusação de Satanás, porque Satanás se utiliza da lei, essas acusações caem por terra. E que eles sejam revestidos, Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz, para vencerem as astutas ciladas do maligno. Porque eu entendo, Senhor, que ao fazer isso, cada um deles, dos Teus servos, terão as demais coisas acrescentadas, pois estão buscando o Teu reino. Por isso, Senhor, aos que precisam, Senhor, ó Deus, de portas abertas de negócio, de trabalho, de emprego, sejam abertos. Aqueles que precisam da cura da enfermidade do corpo, sejam curados. Aqueles que estão fracos na fé, Senhor, por causa da ansiedade, por causa, Senhor, da depressão e de tantas outras situações de angústia, Senhor, Tu venhas a visitá-los com a Tua paz, Tu venhas a visitá-los, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, com a Tua unção, com mais fé e esperança, Senhor, com o Teu consolo. E aqueles, Senhor, que precisam de libertação, sejam libertos em nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam de um novo nascimento, de uma conversão de fato e de verdade, sejam convertidos em nome de Jesus. Aqueles que estão, ó Deus, possuídos pelo inimigo, sejam agora em nome de Jesus. Todo demônio, em nome de Jesus, bata em retirada. Em nome de Jesus, todo demônio sai. E, ó Deus, para a Tua glória, permaneça a Tua luz. E, ó Deus, ouve a oração, ouve o clamor de cada um. Cada um que precisa de uma bênção especial Tua, receba nessa noite, para a Tua glória. E principalmente, Senhor, aqueles que precisam, ó Deus, entregar a sua vida a Ti, que abram o coração em arrependimento e fé em Ti somente.
porque Tu és fiel. Muito obrigado, Senhor. E que Tu venhas, Senhor, a fazer com que esta palavra ecoe sobre a vida de cada um, Senhor. Porque Tu és justo, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aqui estamos encerrando, então. Semana que vem, Deus assim permitindo, Jeremias 8. Tá bom? Deus abençoe sua vida ricamente. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim todos digam amém. Encerrada aqui a nossa live. Deus abençoe. Encerro aqui agora no Instagram. Agora encerrando no Facebook.